Nesse vídeo eu pretendo explicar como a gente faz para ter um bom aproveitamento do treino, entender como ler o treino e também como fazer as progressões, tá bom? O primeiro ponto importante tem a ver com a parte de mobilidade e alongamento. É importante sempre que chegar na academia fazer essa etapa, tá? Vai estar o link com os vídeos dos exercícios de mobilidade que devem ser feitos. Ali a gente já vai estar fazendo um prévio aquecimento e preparando as articulações para poder fazer o treinamento. E daí quando a gente for entrar de fato no treino, é possível observar que na parte do treino de musculação a gente tem a divisão em séries preparatórias e séries de trabalho. As séries preparatórias, o próprio nome já diz, vai preparar o músculo para poder sofrer uma intensidade maior, que a intensidade maior virão com as séries de trabalho. E na parte das séries preparatórias, elas são divididas entre séries de aquecimento, série alimentadora 1, alimentadora 2. Se você que recebeu o treino tem apenas aquecimento, não tem alimentadora 1 e 2, isso significa que é um treino mais para iniciante, porque quanto mais avançado você é em treinamento, mais você precisa preparar o músculo antes de iniciar a série de trabalho. Vou dar um exemplo, alguém que vai fazer um supino ali com 100 kg, né? Então tu já não vai chegar ali, abrir o treino, chegou lá, alongou um pouquinho, bota 100 kg no supino e já sai executando. Isso é extremamente arriscado. A gente precisa preparar o músculo para poder suportar essas 3 séries de 8 com 100 kg no supino, por exemplo. Então, uma pessoa mais avançada vai fazer ali umas 3 séries preparatórias, né? Faz o aquecimento com 50% da carga de trabalho, então aqui 50 kg para fazer o aquecimento, depois 4 a 5 repetições com 70%, então, ou seja, 70 kg, faz mais 2 repetições com 90%, 90 kg, para daí botar os 100 kg e fazer as 3 séries de 8, ou seja, a gente preparou toda a musculatura e a articulação para poder fazer as séries de trabalho. É muito importante entender isso. Então, quem já está mais avançado já vai observar que tem mais séries preparatórias. Se é um aluno, uma pessoa mais iniciante, vai ter apenas uma série preparatória, que vai ser o aquecimento, com torno de 40% a 50% esse CT significa carga de trabalho, ou seja, 50% da carga que vai utilizar para fazer as séries de trabalho. Um ponto importante também é entender que essas séries a gente não considera, não é contado, não é contabilizado para volume de treino. No caso aqui, são 3 séries de trabalho de 8 repetições próxima à falha. Esse é um exemplo que eu coloquei aqui no quadro. E se tiver uma série de aquecimento, não quer dizer que vai fazer uma série mais 2. Não, essa série não conta, não importa se fez 1, 2 ou 3 aqui, não conta. Essas 3 séries aqui são já com a carga de trabalho. Isso é um ponto importante. Então, se você fizer uma série de aquecimento e depois ir para 3 séries de trabalho, o total de séries, se você for ver, foram 4 séries. Porém, o aquecimento não conta. Fiz uma de aquecimento, alimentadora 1, alimentadora 2, mais 3 séries de 8 repetições. O que a gente considera é só essas 3 séries, mas um total vai ter dado 6 séries, entendeu? Então esse é um ponto importante que a gente precisa considerar. Apenas essas séries são válidas. Outro ponto que eu quero falar aqui é o que seriam repetições próximos da falha. Por exemplo, 3 de 8 próxima falha, 3 de 10 próxima falha. Essa ideia é tu fazer aquela quantidade de repetições com uma sensação, uma percepção que conseguiria fazer mais 2 no máximo 3. Ou seja, você fez 8, finalizou a oitava. Se você, pela percepção subjetiva, que conseguiria fazer mais umas 2 no máximo 3 repetições, está bem ajustado o peso. Agora, fiz 8, mas com uma sensação que conseguiria fazer mais 5, então pode aumentar mais o peso. Fiz 8 ali, quase que não foi a oitava. Então praticamente ficou para falhar já. Aí tem que dar uma diminuída, porque senão provavelmente na segunda série, já vai ocorrer a falha antes mesmo das 8 repetições. Então, principalmente para quem é iniciante, a gente vai trabalhar sempre próximo à falha. Um avançado também pode trabalhar, mas iniciante
excepcional essa necessidade de trabalhar próximo à falha, porque se falhar, vai perder a técnica, vai perder desempenho. Então, não faça séries até a falha se você é iniciante, tá? Respeite muito as recomendações que são dadas no treino. É tudo muito bem pensado, muito bem estruturado, tá bom? E outra coisa, descanso. Vai ter sempre a minha. Busque respeitar o descanso, mesmo que sinta, deu 60 segundos, já quero fazer a próxima. Espere os 90 segundos, tá? Às vezes, quem era habituado a fazer tudo muito corrido, muito rápido, vai achar que é muito tempo, mas a depender da intensidade do treino, pode ser necessário dar até 5, 6, 7, 8 minutos de intervalo. Isso depende muito do nível de treinamento e do exercício que está sendo feito, tá? Mas, a princípio, respeite o tempo de intervalo para que você tenha um bom desempenho do primeiro ao último exercício. E também evite estar passando, né? Se distrair e passar do tempo de descanso. Cadência 1 para 2. Nesse caso seria o quê? No exemplo do supino, é descer em 2 segundos, subiu em 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buscar ter essa boa cadência, principalmente na fase excêntrica que a gente chama, que no supino seria a descida. Não deixe despencar. Mesma coisa, vai fazer um agachamento, não agache rápido. Controle, conduza o movimento. Tenha controle da tensão que está sendo gerada no músculo. É extremamente importante respeitar a cadência. Aqui a gente tem várias variações de cadência, né? Esse aqui é o mais tradicional trabalhado. Mas podemos ter cadências de 2 para 2, de 3 para 3, de 4 para 2, enfim. Vai depender muito do tipo de estresse que a gente quer gerar no músculo. Beleza? Só lembrando aqui, então o CT, que vai estar ali no cantinho, é referente à carga de trabalho. E a carga de trabalho é a carga utilizada nas séries de trabalho. Entendeu? Essa divisão, show de bola. Outra coisa importante, o descanso de 90 segundos é para séries de trabalho. Aqui, da série de aquecimento, quando vai vir para a série de trabalho, como aqui foi leve e no caso não teve uma repetição, repetições até a falha, coisa de 30, 40 segundos já é o suficiente. A mesma coisa quem vai fazer da aquecimento para alimentadora 1, alimentadora 2, não precisa de um descanso muito longo. Aqui é só o tempo de colocar mais peso e já fazer de novo, porque a gente não está indo até a falha e a gente ainda não está trabalhando com a capacidade máxima. Então não há necessidade de fazer descansos de 90 segundos, 2 minutos, enquanto a gente está preparando o músculo. Fica em média de 30 a 40 segundos, no máximo 60, dependendo do exercício, tá? Beleza? Passamos essa primeira etapa, compreendido como a gente vai fazer a interpretação do treino. Agora, como é que a gente vai garantir a progressão? Porque é necessário progredir um pouco semana após semana. Isso é um princípio de treinamento. Para isso, vai ser necessário fazer um diário de treino. É algo simples e rápido, né? Ao invés de a gente, às vezes, ficar perdendo tempo olhando uma rede social, desnecessariamente a gente pode ali fazer um bloco de notas ou uma planilha do Excel, onde a gente vai anotar os exercícios que a gente tem daquele dia, né? Eu botei só um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo no dia 2 de outubro. Vou lá, tenho que fazer o supino reto. Aí eu fiz 3 séries de 8, ou seja, só vai marcar as séries de trabalho no diário de treino. Não importa quantas séries você fez, o peso que foi utilizado nas séries de aquecimento. Eu só vou anotar no diário de treino o nome do exercício, quantidade de séries e repetições e o peso que eu utilizei. Eu dei um exemplo aqui, 35 quilos, que seria o quê? As barras têm em média de 15 ou 20 quilos, depende muito do modelo da barra. Mas considerando uma barra de 15 quilos, com mais 2 anilhas de 10, uma de cada lado, a gente vai ter 20 quilos de anilha mais 15 quilos da barra, 35 quilos. Então a pessoa foi lá, fez no dia 2 de outubro o primeiro exercício, daí vai ter a sequência de exercícios, né? Fez 3 de 8 com 35 quilos. Beleza. Na outra semana, que seria o exemplo dia 9 do 10 de 2024, quando for voltar a fazer aquele treino, vai só copiar, né, os exercícios, tudo que tinha feito no treino anterior, copia, cola embaixo, atualiza a data, daí vai olhar, tá, se na semana passada eu fiz 3 de 8 com 35 quilos, agora eu preciso jogar um tipo de progressão.
que pode ser ou em repetições ou em peso, tá? Ou seja, pode ser, nesse mesmo exemplo aqui, ó, do supino reto, na outra semana pode fazer 3 de 9, mantendo os 35 quilos, ou então faz 3 de 8, mas aumenta para 39 quilos, ou seja, mais 2 anilhas de 2 em cada lado. Aí vem a pergunta, quando que eu sei se eu devo aumentar a repetição ou se eu devo aumentar o peso? Um critério para isso é a qualidade de execução do movimento. Então, se você fez 3 séries de 8 no supino, com 35 quilos nesse exemplo, guardou, respeitou 90 segundos, voltou e conseguiu fazer as 3 de 8 com uma boa execução, não está instável, não está tendo dificuldade, está conseguindo manter os cotovelos mais alinhados, significa que você já está dominando aquele peso. Então pode progredir, mantendo 3 de 8, mas progredir para 39 quilos. Agora, se chegou na outra semana, você lembra que, na semana passada eu fiquei um pouco instável, o cotovelo ficou um pouco instável durante a execução, a barra subiu um pouco torta, eu vi que não estava legal, mantenha o peso, porque você ainda precisa se adaptar mais a este peso, porém, faça uma repetição a mais. Se você for ver, 3 de 9, você já vai ter subido só nesse primeiro exercício 3 repetições. Isso já garantiu a progressão, já garantiu um princípio de treinamento de sobrecarga progressiva. Pode parecer pouco, mas isso ao longo de um ano faz toda a diferença, entendeu? Então, se já está dominando, se o movimento está bem executado, sinal que já pode subir o peso. Se ainda está meio instável, mantém o peso, mas vai ganhando repetição. Aí fechou, daí vai lá na terceira semana. Se ainda não está legal, faz 3 de 10, aumenta repetições. Agora estou conseguindo dominar melhor o exercício, já está mais fácil. Aí sobe o peso, volta lá para a faixa de 3 de 8 e assim vai trabalhando, conforme vai dominando o peso, aumenta e volta para a faixa de 8 repetições. Enquanto ainda não está bem dominado o peso, vá fazendo repetições. O importante aqui é que a cada semana progrida, e por isso é importante o diário de treino. E depois que você faz o diário de treino da primeira semana, se você nunca fez, a partir da segunda semana é só copiar, colar, atualizar a data e atualizar se fez mais repetições ou peso. Então tu vai ter sempre um parâmetro da semana passada para estar evoluindo. Se não fizer isso, não tem evolução, não tem como adivinhar, lembrar de cabeça como é que foi, como é que não foi. Isso é o mínimo, se você quer ter evolução e resultados, é o mínimo que você deve fazer em relação aos treinamentos, tá? E para fechar aqui, quando a gente começar a ter séries até a falha, eu vou dar um exemplo do voador. 3 de 8 a 10 até a falha. Como que eu sei se eu já posso aumentar o peso aqui? Vamos supor que a pessoa está no voador, fez com 30 quilos, né? Primeiro, os 30 quilos devem estar, nesse exemplo, ajustado para tu falhar na oitava com 8 repetições. Significa o quê? Que tu fez a oitava já com dificuldade, quase não conseguindo concluir, foi tentar fazer a nona, não conseguiu. Beleza, falhou com 8 repetições. Esse é o nosso objetivo inicial, falhar com 8 repetições, né? Aí você vai semana ali após semana buscando evoluir. Tu não vai querer parar na oitava, tu vai sempre insistir para fazer mais, porque o objetivo é até a falha. Na hora que você já estiver conseguindo fazer 10, 11 repetições com aquele mesmo peso, aí você aumenta um pouquinho para voltar para 8, nem que caia para 7. Mas você faz essa progressão e vai brigando de novo, até chegar em 10, 11, aumenta um pouquinho, vai cair as repetições, é fato, mas aí você vai insistindo em fazer até a falha, com o objetivo de fazer sempre mais repetições. Então essa é a diferença, porque aqui a gente está trabalhando até a falha. Aqui a gente trabalha, nesse exemplo, né, próximo à falha. Então tem uma diferença em trabalhar próximo à falha e em trabalhar até a falha. Quando a gente trabalha até a falha, a gente precisa esperar conseguir chegar a mais repetições. Enquanto não aumentar o número de repetições, não vale a pena aumentar o peso, senão vai cair muitas repetições. A partir do momento que aumentou, conseguiu fazer mais repetições, aí você progride. Quando é próximo à falha, as progressões são até mais fáceis, mais recorrentes, porque você não está indo no limite do músculo. Aqui, às vezes, vai demorar para conseguir subir peso, dependendo da ordem que está o exercício, mas sempre respeitem as margens de repetições, tá?
Se ainda está fazendo só 8, a conseguir fazer 9 na outra semana. Ainda não é o momento de aumentar. Deixa a conseguir fazer 10 e falhar na 11ª. Aumenta um pouquinho e volta a fazer menos repetições até ir conseguindo dominar e fazer mais repetições. Então, basicamente é isso. Obviamente, estou aberto para dúvidas, né? Não faça nada na dúvida. Aqui a gente entendeu como fazer a interpretação e a leitura do treinamento, que seria o conceito de próxima falha, que é entre 2 a 3 repetições da reserva, que a gente fala, né? Ou seja, fazer 8 com um peso que faria entre 10 e 11. Entendemos a importância do diário de treino para que haja evolução, senão praticamente a gente não vai conseguir ter uma boa evolução. E como a gente vai fazer o aumento de peso em séries que são levadas até a falha, beleza?